esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a língua de Zacarias se abriu e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por gentileza. Celebrando hoje, meus irmãos e irmãs, a solenidade do nascimento de São João Batista, ecoa no nosso coração, mais uma vez, as vívidas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: neste mundo não há ninguém maior do que João Batista. No entanto, no reino dos céus, ele é o menor. Vejam, maior em vários aspectos, porque, primeiro, seu nascimento, sua gestação, sua vida foi fruto de graça. Recordava-nos ontem a missa da vigília, onde, por meio do anjo Gabriel, Deus prometera a Zacarias que daria um filho. Mas Zacarias e Isabel já eram velhos. E além disso, Isabel era estéril. Humanamente era impossível ter uma gravidez. Mas para Deus, como diz o mesmo anjo Gabriel a Maria, nada é impossível. Fruto da fidelidade de Zacarias e Isabel a Deus, Deus lhes concede esta graça de um descendente. E não é um filho qualquer. João Batista veio para ser o último dos profetas. Depois de João Batista, encerra-se o ciclo profético, justamente porque os profetas tinham como missão preparar um povo bem disposto para acolher a salvação. João Batista é o último, porque depois dele vem a salvação, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele faz a passagem do Antigo para o Novo Testamento e é o único profeta que viu com seus próprios olhos a salvação do povo de Deus. Não somente viu, como apontou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só aí já era motivo de honra, porque quem não gostaria de ver com os próprios olhos o autor da nossa vida, o nosso Deus e Salvador? Mas João Batista teve o privilégio de batizar o autor do batismo, de ver o céu aberto e o Espírito Santo repousar sobre Jesus. Mas a grandeza de João Batista não estava no fato do privilégio singular da proximidade física e histórica com Jesus.
A vida grande para este mundo de João Batista está no fato de ele se saber pequeno, se fazer humilde, se abaixar para que Deus aparecesse nele e por meio dele. Como nos recorda o Atos dos Apóstolos, da pregação de São Paulo aos Hebreus, daquilo que João várias vezes declarou: eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador. Tem hora que falta-nos essa lucidez de João Batista. Permita-me fazer este parênteses aqui. Porque na nossa vida, muitas vezes, nós queremos ser os protagonistas. Nós queremos ser aquele salvador da pátria, né? Achando que pela força da nossa inteligência, pela nossa expertise, pela experiência que nós temos, nós vamos dar conta de lidar conosco mesmo, lidar com os outros e solucionar tudo. Ter consciência de que não é o Cristo é algo muito grande no mundo de hoje, que principalmente apregoa-se salvadores. Aos que têm um salvador na política, aos que têm um salvador nas diversões, aos que têm um salvador no trabalho. João Batista tinha consciência. O que ele fazia era importante. Tocava o coração das pessoas, convertia a muitos, mas ele não era o protagonista. Ele não era o Salvador. Nós cristãos precisamos ter esta clareza de reconhecer que até o bem que fazemos é graça de Deus. É Ele quem opera em nós o querer e o executar. E assim nós vamos vivendo a nossa vida no lugar que Deus nos colocou. No lugar de colaboradores, mas não no lugar de autores. No lugar de filhos e não no lugar do Pai. Só Deus é o Salvador. Só Deus é a fonte que realmente transforma a nossa vida e nos faz ser pessoas melhores e um dia chegar à plenitude do amor. Fechado esses parênteses, a grandeza de João Batista foi saber se abaixar, foi saber se colocar no seu lugar como luz para apontar um caminho, como um guia para levar até o lugar certo, que é o coração de Deus. Vejam, o Evangelho de hoje nos apresenta, de fato, o fato do nascimento de João Batista. João foi prometido a Zacarias, que duvidou. A língua de Zacarias se travou, ele ficou mudo até o dia do nascimento. E queriam dar um nome, porque era costume na cultura judaica que o filho recebesse o nome de algum parente. E na família de Zacarias, nem na família de Isabel, não tinha ninguém chamado João. Mas esse era o nome que Deus tinha escolhido para ele. E aí nós vemos já o cumprimento da profecia que está em Isaías, na vida de João Batista. Desde o ventre materno chamou-me pelo nome. Ainda antes que eu fosse formado, já me conhecia. O nome dele é João. E o que significa João? Literalmente, em hebraico, João significa Deus é favorável. Deus é cheio de graça. E é exatamente porque o nome tem a ver com a missão, Jesus significa Deus salva, João Batista é, para o povo, sinal da graça de Deus. Um Deus que não desiste de nós, mas um Deus que continua usando da nossa pequenez para nos salvar e mudar a realidade de muitos. Nós celebramos hoje, de fato, este grande profeta, que não teve medo de falar a verdade, mas muito mais, não teve medo de se conformar, de ter uma vida parecida com a verdade que anunciava. João Batista é para nós autêntico exemplo daquele que realmente quer viver da providência de Deus. Por isso hoje nós nos alegramos. E como disse hoje, João Batista tem um singular privilégio na igreja, porque nenhum santo, com exceção da Virgem Maria, é celebrado o nascimento neste mundo.
Todo santo na igreja, nós celebramos o dia da sua morte, o dia em que entra definitivamente na vida eterna. João Batista é o único que tem duas festas na igreja: a festa do seu nascimento e a festa do seu martírio. Para nos lembrar o nascimento desta pessoa que foi usada por Deus como instrumento fecundo é causa de grande alegria, porque seguindo os passos de João Batista, com certeza reconheceremos no nosso dia a dia o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que quer nos desvencilhar do pecado. E reconhecendo o Cordeiro que está no meio de nós, nós seremos como João Batista, capazes de ser luzeiros para iluminar esse mundo de trevas, precisando de referências concretas, de verdade, de santidade e de justiça, até o dia em que também nós formos chamados, seja pelo martírio de sangue, ou seja pelo martírio branco das renúncias de cada dia, a fazer a experiência da doação total da própria vida nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Elevemos, por intercessão de São João Batista, ao Senhor Todo-Poderoso, nossas súplicas. Juntos responderemos: